Bem-vindo à Razonet Treinamentos Corporativos. Este curso será ministrado por mim, Fernanda Colombini. Eu sou contadora, atuo há mais de 10 anos na área tributária, com empresas em diversos segmentos, indústria, comércio, serviço, com foco maior para o estado de São Paulo. Atualmente sou controller numa indústria no estado de São Paulo também, onde trabalho com as operações de finanças, contabilidade, fiscal, entre outras. E também sou docente do curso técnico em contabilidade pelo Centro Paula Souza, as escolas técnicas aí do estado de São Paulo. Curso Gestão Tributária nas Operações de Compra. Esse curso é destinado a empreendedores, colaboradores que atuam em empresas cujo segmento seja indústria e comércio, pesquisadores aí da área da administração, ciências contábeis e economia. Vamos lá ao foco do treinamento. Como é de ciência de todos, as empresas existem aí para dar lucro. Então, uma das atribuições das corporações, é que elas gerem lucratividade. Porém, para que essas empresas consigam alcançar esse objetivo, o momento da compra é crucial. Muitas vezes, o setor de compras ele dá muita ênfase à negociação de desconto, prazo de pagamento e acaba se esquecendo aí dos créditos tributários, que são essenciais para termos lucratividade, êxito nesses processos aí diários. Inúmeras vezes, esses créditos tributários são muito superiores se comparados aos descontos financeiros. Portanto, nosso objetivo é que a partir desse treinamento você decida sobre a melhor opção de compra através do cálculo do valor líquido da aquisição. Dessa maneira, a sua empresa alcançará o melhor resultado de forma rápida e segura. Quais serão os conhecimentos adquiridos nesse curso? Inicialmente, faremos uma abordagem sobre as principais operações de compra e seus efeitos. Ou seja, vamos verificar a aquisição de itens que geram crédito tributário. Depois, a gente vai trabalhar um pouco a apresentação dos principais tipos de regime tributário no Brasil. Logo em seguida, aquisição de produtos de empresa que são optantes do Simples Nacional. E também aquisição de produtos de empresa que não são optantes do Simples Nacional. Verificaremos a possibilidade de crédito de ICMS nas operações sujeitas à substituição tributária. E, por fim, a contratação de transporte rodoviário de carga, ou seja, o frete. Quando que esse frete gera crédito tributário e quando não é possível o aproveitamento desse crédito. Todos os temas aí acompanham cálculos para maior fixação e aprendizagem aí do conteúdo. Então já vamos lá para os itens que geram crédito aí. Quais itens que a gente compra e gera crédito tributário? Nas empresas comerciais, os itens que vão gerar crédito tributário são os materiais adquiridos para revenda. E o exemplo já é claro, material para revenda. Ou seja, se você tem uma atividade de venda de peças de veículo, o que vai gerar crédito seria a revenda dessa peça, Você não tem nenhum processo industrial após adquirir esse produto. É lógico que a gente vai ver mais para frente a questão da substituição tributária, do ICMS, mas de grosso modo seria isso, Empresas comerciais são os itens aí de material de revenda. Já nas empresas industriais, os itens que geram crédito tributário são os que são aplicados no processo produtivo. Exemplo, matéria-prima e insumo. E vamos lá na explicação, o que é matéria-prima e o que é um insumo. Suponha que a gente trabalhe numa indústria e que essa indústria faça mesa, Parte de móveis assim, ela faz uma mesa. E nessa mesa, a chapa de MDF, parte de ferro, a própria parte de parafuso, são produtos aí que integram um produto que a gente consegue enxergar. Então, eles são considerados matéria-prima e estão aí possíveis aí o aproveitamento do crédito tributário. Já o insumo, ele tem um outro conceito. Imagina, na fabricação dessa mesa, a gente teve o desgaste de uma lixa. A lixa não vai junto com a mesa, só que ele foi desgastado no processo fabril desse produto final. Então, todos esses itens que há um desgaste, que é utilizado no processo final, no processo fabril, eles são considerados insumos
e sim, geram créditos tributários. Vamos entender então o que é o regime tributário. Toda empresa precisa optar por um regime tributário. O regime tributário nada mais é que a escolha do sistema de arrecadação de tributos válido aí para o exercício fiscal. O exercício fiscal ele vai compreender aí 1º de janeiro a 31 de dezembro da empresa. A escolha do regime tributário é extremamente importante, visto que através deste a instituição poderá pagar mais ou menos tributos aí destinados à União, Estado e município. Aconselha-se a todo ano fazer uma revisão nos tributos pagos pela empresa e comparar se a mudança por um outro regime tributário ocasionaria aí numa redução da carga tributária. Isso chama-se planejamento tributário, né? Essa análise quem deve fazer é o contador, mas vai ter um impacto direto aí na vida do comprador. No Brasil, atualmente a gente trabalha com 3 regimes tributários para que as empresas possam fazer as opções: Simples Nacional, lucro presumido e o lucro real. A gente vai explicar de forma resumida cada um destes regimes tributários e qual que é o impacto nas operações de compra. Vou começar pelo Simples Nacional. Vamos contar de maneira bem resumida aí as características do Simples Nacional, né? E os impactos que ela tem na vida aí do comprador, né? Então, o Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, e ele é aplicado aí às microempresas e empresas de pequeno porte. A legislação que trata do Simples Nacional é a Lei 123 de 2006. Abrange toda a participação aí dos entes federados, né? Ou seja, União, Estados, Distrito Federal e município. Agora vamos lá para a parte que nos interessa, né? O cálculo dos tributos a serem pagos é feito através de anexos. Cada atividade possui o seu. Exemplo, para a atividade de comércio, a apuração é tratada no anexo 1. Já para as atividades industriais, calcula-se pelo anexo 2. As alíquotas do tributo devido variam conforme a atividade e o faturamento da empresa. Atualmente, o faturamento máximo das empresas que optam pelo regime do Simples Nacional é de 3 milhões e 600, dentro de 12 meses. Ou seja, no período de 12 meses, a empresa poderá faturar no máximo 3 milhões e 600. Lembrando que é faturamento, né? Ou seja, a receita bruta. Porém, a partir de 2018, esse valor passará a ser de 4 milhões e 800, ou seja, o faturamento aí ele passa a ser, no período de 12 meses, de até 4 milhões e 800. Agora vamos analisar a questão do Simples Nacional versus a gestão tributária de compra. Como que funciona? Então, as empresas que são optantes do Simples Nacional não podem fazer nenhum aproveitamento de crédito. Vamos ao exemplo. Suponha que uma indústria seja optante do Simples Nacional. Como que você descobre que sua empresa é do Simples, tá? Consultando através da internet. Melhor, para você ter uma ideia, uma certeza, pergunte ao contador. Ele vai te informar o regime tributário da sua empresa, tá? Vamos lá para o exemplo. Suponha que uma indústria seja optante do Simples Nacional e que compre uma matéria-prima para o seu processo industrial. Esta não poderá se aproveitar do crédito desta compra. Portanto, se a indústria pagar R$ 100 no valor da matéria-prima, o seu preço líquido será de R$ 100. Tá? Aqui tem toda a fundamentação da Lei 123. E ela fala, né, no artigo 23, as microempresas e as empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, não farão jus à apropriação nem transferirão crédito relativo a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional. Vamos lá, na explicação dos mínimos detalhes, né? Então, se você, comprador, que está aí participando do nosso treinamento, né, comprador, compradora, que esteja participando do nosso treinamento, e a empresa que você trabalha é optante do Simples Nacional,
seja ela uma atividade comercial, seja ela uma atividade industrial, tudo que você comprar sendo no comércio para revender, tudo que você comprar sendo na indústria com matéria-prima ou insumo, você não vai poder fazer aproveitamento de crédito nenhum. Então, se você suponha que seja uma empresa, uma fábrica de móveis, né? E você comprou uma placa de MDF para fazer a sua mesa. Você pagou nessa placa R$ 100, o preço líquido dela é R$ 100. Por quê? Você está trabalhando numa empresa, você gerencia uma empresa que é do Simples Nacional. E o Simples Nacional não poderá fazer aproveitamento de crédito, ok? Então, esse planejamento das compras, para quem é do Simples, não vai virar, tá? Então, por isso que é bom acompanhar o treinamento aí até o final, para ver se outras opções de regime tributário acabam sendo mais vantajosos aí para a sua empresa. Porém, continuando aqui no Simples, já as empresas que são optantes de qualquer outro regime tributário e que adquirirem mercadoria destinada à comercialização ou à industrialização de empresas optantes do Simples Nacional, podem fazer o aproveitamento do crédito apenas do ICMS. Então vamos lá para a explicação. Então, se você, caro comprador, cara compradora, trabalha numa empresa que é do Simples, esquece. Você não vai poder aproveitar o crédito. Porém, se você, caro comprador, cara compradora, trabalha numa empresa que é qualquer outro regime tributário, você vai ver lá com o seu contador, talvez ela seja lucro presumido, talvez ela seja lucro real, tudo bem? E essa sua empresa, qual você está trabalhando, comprou uma mercadoria de uma empresa do Simples Nacional, você vai poder fazer aproveitamento de crédito. Só que o valor é menor. Então, voltando ao nosso exemplo, você trabalha numa empresa cuja atividade é a fabricação de móveis e você adquiriu uma chapa de MDF. Só que você, comprador, trabalha numa empresa que é ou lucro presumido ou lucro real, ok? E você está adquirindo essa chapa de MDF de uma empresa optante do Simples Nacional. O que vai acontecer? Quando você receber essa chapa de MDF desse carinha que é do Simples Nacional, você vai sim poder fazer aproveitamento de crédito, só que o valor é menor, tudo bem? Então vamos ver aqui, ó. Nesse caso, se a gente pegar o anexo 1 ou o anexo 2, que é tanto o comércio como a indústria, né? As alíquotas do ICMS, que é o único tributo que ele vai poder transferir o crédito, elas variam aí de 1,25% a 3,95%. E tem mais um detalhe ainda, né? Neste caso, conforme a gente vê aqui na legislação, né, na seção 6 aqui dos créditos, precisa estar especificado na nota fiscal qual que vai ser o valor. Então aqui, lembre-se, a empresa optante pelo Simples Nacional, que emitir documento fiscal com direito ao crédito de ICMS, deverá colocar no campo informações complementares a seguinte frase: permite-se o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de tanto correspondente à alíquota de tal, conforme os termos do artigo da Lei 23, do artigo 23 da Lei 123 de 2006. Ou seja, se ele transfere 1,25, 1,86, 3,04 até 3,95, isso precisa estar anotado, né, registrado no documento fiscal, senão também não há de se falar em crédito do ICMS. Então, nosso slide aqui ele fala o seguinte: portanto, caso o fornecedor tenha feito a nota fiscal com a indicação da alíquota, sua empresa poderá fazer o aproveitamento do crédito. Legal, então lembra do requisito lá da nota. Abaixo faremos o cálculo que você deverá fazer para encontrar o valor líquido da compra. Então aqui a gente considerou o valor da compra de R$ 300, você ligou lá para o seu fornecedor,
esse fornecedor do Simples e negociou com ele: ó, me manda determinada matéria-prima, me manda determinado insumo, me manda um determinado produto para revenda e o valor que você negociou é de R$ 300. Mesmo ele sendo do Simples, você vai lá e pergunta: ó, qual que é o valor do ICMS que você transfere? Qual que é o valor do crédito de ICMS? Suponha que seja o valor máximo aí, né? 3,95%. Ou seja, ao invés de você pagar R$ 300 pela mercadoria, o valor líquido da operação será de R$ 288,15. Ou seja, a sua empresa desembolsará R$ 300, pagará para o fornecedor R$ 300. Porém, na apuração de tributos, ao invés dela pagar 300, ela tem um desconto de 3,95% nesse caso. Ou seja, o valor líquido da operação é de R$ 288,15. Ou seja, você tem uma economia aí no valor desta compra. Isso aí para o Simples Nacional. Então, o Simples Nacional, você precisa lembrar que as alíquotas que ela transfere é só de ICMS e é um valor pequenininho, tá? Então, não é um valor muito alto em termos de crédito, mas há transferência sim deste crédito. Vamos lá ver o lucro presumido agora. Uma leve introdução ao lucro presumido, depois seus aspectos aí na gestão tributária de compra. Então, o lucro presumido é uma forma de tributação simplificada para a determinação da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social das pessoas jurídicas. A sistemática é utilizada para presumir o lucro da pessoa jurídica, a partir da sua receita bruta e outras receitas sujeitas à tributação. Quais empresas podem optar pelo lucro presumido? Vamos lá. As empresas cuja receita bruta total tenha sido igual ou inferior a 78 milhões no ano calendário anterior, ou de 6 milhões e 500 multiplicado aí pelo número de meses em que a atividade no ano calendário anterior. E também as empresas que não são obrigadas aí a optarem pelo lucro real, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, as empresas do lucro presumido são empresas aí que podem ter uma receita bruta de até 78 milhões dentro de 12 meses. É um valor aí bem considerável, tá? Ela não tem tanto problema aí com questão societária, é um regime tributário muito fácil para o contador trabalhar. Tem que ver se ela é viável, né? Porque ela faz uma presunção do lucro. Ou seja, mesmo que a empresa não tenha lucratividade, ela presume um lucro e aí ela tributa. Então, exemplo, uma indústria. Uma indústria, a Receita Federal vai presumir que 8% da receita bruta dela foi lucro. E ela vai faturar, ela vai tributar em cima de 8%. Então, em cima de 8%, ela vai calcular o imposto de renda, que é 15%, vai calcular a contribuição social, que é 9%. Né? Então, se essa empresa teve uma lucratividade superior a 8%, ótimo, beleza. Porém, se essa empresa teve uma lucratividade menor que 8% ou até um cenário negativo, né, de prejuízo, mesmo assim, ela vai pagar em cima de 8%. Isso considerando aí uma atividade de indústria ou comércio. Porém, se for uma atividade de serviço, a Receita Federal vai presumir que a lucratividade dela é de 32%. Ou seja, haverá a cobrança do imposto de renda em cima de 32%, né? E também haverá a cobrança da contribuição social em cima aí de 32%. Então é um valor considerável, né? Tem que fazer bastante cálculo, arranhar aí os cálculos para que a gente consiga chegar em um valor e verificar se é viável ou não. Porém, após toda essa análise, né, vamos ver como que ela funciona na gestão tributária. Então, as empresas que são optantes do lucro presumido, elas podem creditar-se do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço, e também do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados.
ambos derivados aí de compra de mercadoria destinada à comercialização ou ao processo industrial. Ou seja, mesmo conceito que a gente viu lá desde os primeiros slides, né? Se eu sou comércio, são as compras para revenda, e se eu sou indústria, é a compra de matéria-prima ou insumo. Qual que é a diferença? As alíquotas de ICMS, elas são definidas por estado, mas em geral elas variam de 7% a 25%. Ok? No caso de produtos importados, essa alíquota é de 4%. Já as empresas que são optantes do Simples, né, elas vão transferir um crédito de 1,25% a 3,95%. As alíquotas de IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, são definidas por produto e, dependendo da essencialidade, podem chegar até 300% de IPI. Então, qual que é o reflexo disso dentro do lucro presumido? Então, qual que é o raciocínio que a gente tem que fazer agora? Você comprador, você compradora, vocês trabalham numa empresa que é optante do lucro presumido, ou seja, uma empresa cujo faturamento pode chegar até 78 milhões dentro de um período aí de 12 meses, tá? E você, comprador, compradora, que trabalha nessa empresa do lucro presumido, pode fazer aproveitamento de crédito, tanto do ICMS como do IPI, sendo que tanto o ICMS como o IPI tem que estar ligado naquelas situações, né, de matéria-prima, insumo, né, produtos aí destinados a um novo processo de cobrança tributária. Então vamos lá. Exemplo. Suponha que uma empresa industrial tenha adquirido matéria-prima de outra indústria. Inicialmente, observe quais alíquotas estão destacadas na nota fiscal do fornecedor, ou, melhor ainda, né, sempre se prevenir, questione ao vendedor no momento da compra quais são as alíquotas de ICMS e do IPI que esse produto que você está adquirindo ou esta mercadoria que você está adquirindo transfere. Então, vamos imaginar no seguinte cenário, tá? Vamos utilizar como exemplo a aquisição de matéria-prima, no valor de R$300, e que a alíquota do ICMS desse produto é de 18% e do IPI é de 2%. Portanto, o cálculo do valor da compra líquida será da seguinte maneira. Então, vamos pensar aqui, pessoal. Você é um comprador ou uma compradora que trabalha numa empresa do lucro presumido. E você comprou esse produto, né, essa matéria-prima, de uma outra empresa. Essa outra empresa, muito provavelmente, ela é ou presumido ou lucro real. Ela não é Simples Nacional, tá? Se ela fosse Simples Nacional, a empresa que você estivesse adquirindo, ela ia transferir só o crédito do ICMS, hein? E o crédito do ICMS ele é pequenininho, lembra? Pode variar de 1,25% até 3,95%. Então, se você comprar do Simples, lembra, a alíquota é pequenininha. Mas nesse cenário aqui, você está comprando de uma empresa que é ou presumido ou é lucro real. Ela não é simples. Então, ela tem uma carga tributária. O produto que você está comprando, a matéria-prima que você está comprando, ela tem uma incidência de ICMS de 18% e ela tem uma incidência de IPI de 2%. Tanto esses 18% como esses 2% serão destacados na nota fiscal. Só que você precisa dessa informação antes do faturamento, né? Para fins de decisão. Então, o valor da compra é de R$300. Você vai pagar R$300 para esse fornecedor, tá? O valor a ser desembolsado é R$300. Porém, no final do mês, quando ocorrer a apuração do ICMS, quando ocorrer a apuração do IPI, você vai ter o desconto de 18% do IPI, desconto não, aproveitamento de crédito de 18% do IPI, e terá 18% o aproveitamento de crédito ICMS e terá o aproveitamento de crédito de IPI de 2%. Ou seja, o que vai acontecer? O valor líquido da sua compra é de R$240. Por quê? Você aproveitou 18% de ICMS
e você aproveitou 2% de IPI. Teve um desembolso de R$ 300, porém, essa parte tributária será compensada financeiramente na hora que você for pagar os tributos, o ICMS e o IPI. Lembrando que a apuração tanto do ICMS como do IPI são apurações mensais, ou seja, é muito rápido o retorno desta operação. Então, ao invés de você pagar R$ 300, o valor líquido da sua compra é de R$ 240. Então, essa é a análise aí que a gente faz do lucro presumido. Então, se você é um comprador de uma empresa do lucro presumido, você vai poder aproveitar o ICMS e vai aproveitar também o IPI. Tudo bem? Então, esse é o raciocínio das empresas que são lucro presumido. Lucro real. Um breve resumo dele também, né? E as consequências dele para a gestão tributária nas operações de compra. Então, o lucro real, né? Nesse regime, a tributação é calculada sobre o lucro líquido do período, considera os valores a adicionar e a descontar, conforme as compensações permitidas aí na lei. Todas as empresas elas podem fazer opção pelo lucro real. Porém, instituições cuja receita bruta tenha sido superior a 78 milhões dentro do período de 12 meses ou superior a 6,5 milhões, né, multiplicado pelos meses aí de atividade, elas estão obrigadas a ser optante do lucro real. Além disso, atividades financeiras, né, que não é o nosso foco, elas também estão obrigadas a ser optante desse regime lucro real. O lucro real é conhecido por ser um regime tributário mais complexo, porém é um sistema de apuração que permite um maior aproveitamento de crédito. Então é outra coisa aí que você precisa alinhar com o seu contador. Ele é mais complexo porque você precisa ter toda a documentação de entrada, tem que fazer uma segregação de despesas que são consideradas dedutíveis para o imposto de renda, despesas que são consideradas indedutíveis para o imposto de renda, mas o impacto maior para nós são referente aos custos, né? Então, as matérias-primas, insumos e material para revenda. Mas é bem interessante a parte aí do lucro real quando a gente fala em crédito. Sem sombra de dúvida, é o regime tributário que mais oferece, que mais permite o aproveitamento de crédito tributário. Bom, vamos lá. Lucro real versus a gestão tributária nas compras, né? Então, as empresas que são optantes do lucro real podem se creditar do ICMS, né, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço, do IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, do PIS, Programa de Integração Social, e da COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Ambos, né, quando destinado à compra de mercadoria destinada à comercialização ou a processo industrial, ou seja, o mesmo critério que nós vimos desde o início. Aí, só relembrando, né, as alíquotas de ICMS, então elas podem variar de 7% até 25%, conforme o estado. As alíquotas de ICMS de produtos importados é de 4%, e quando você compra um produto de uma empresa do Simples Nacional, elas vão transferir crédito ICMS que vão variar de 1,25% até 3,95%. As alíquotas de IPI, conforme nós vimos também, elas também dependem da essencialidade e pode variar de não tributado, né, de 0 até 300%. E no lucro real especificamente, as alíquotas de PIS é de 1,65% e a alíquota de COFINS é de 7,60%. O que significa lá? Isso, vamos lá aos cálculos. Então, vamos utilizar como exemplo a aquisição de matéria-prima no valor de R$ 300. A alíquota do ICMS é de 18%, a alíquota do IPI é de 2%. Então, vamos lá ao cálculo. O que acontece, pessoal, quando a gente compra, quando nós somos compradores de uma empresa que é lucro real? Olha a diferença, o impacto que gera isso aí. Lembra lá das nossas compras de R$ 300? O que vai acontecer? A gente vai tomar crédito de 18% de ICMS, vai tomar crédito de 2% de IPI,
vai tomar crédito de 1,65% do PIS e vai tomar crédito de 7,60% da COFINS. Tudo isso você toma crédito, tá? Então, olha que legal que é o percentual de créditos aí dentro dessa operação. O que vai acontecer? Ao invés da gente pagar, quer dizer, a gente continua pagando R$300 pela mercadoria, nós vamos negociar aí com o nosso fornecedor R$300, vai ter o nosso desembolso financeiro de R$300, porém, quando chegar o momento da apuração dos tributos, que são tributos mensais, a gente vai conseguir transformar o valor líquido da nossa compra em R$212,25, ou seja, uma baita economia aí se comparado ao valor. Tudo bem? Então você vai tomar crédito ICMS, vai tomar crédito IPI, vai tomar crédito PIS, o PIS sempre 1,65%, né? E da COFINS, 7,60%. E aí um valor de R$300, quando a gente faz o cálculo líquido, né, dessa compra, ele vai para R$212,25. Então ele é bem interessante, viu, pessoal, o lucro real. É um item aí para ser estudado, para ser discutido. Vamos lá para os exemplos, né, os exercícios de fixação. Então a gente vai ter o seguinte cenário. Suponha que a empresa compradora seja a optante do lucro presumido. Ou seja, então, como ela é lucro presumido, ela pode fazer o aproveitamento tanto do ICMS como do IPI. Essa empresa adquirirá um produto que será utilizado no processo industrial e tem dois fornecedores oferecendo as seguintes condições. Fornecedor 1 é optante do Simples Nacional. Ele transfere crédito de ICMS de 2,85% e o seu preço de aquisição é de R$ 1.050. Ou seja, ele está oferecendo o produto por R$ 1.050 e ele transfere crédito só do ICMS e a alíquota de 2,85%. Ok? Em contrapartida, nós temos o fornecedor 2. O fornecedor 2 ele não é optante do Simples Nacional, ou ele é presumido, ou ele é lucro real, o importante é que ele não é Simples Nacional. Ele transfere crédito de ICMS de 18% no mesmo produto. O produto em questão que está sendo vendido, né, que está sendo comercializado, ele não vai ter a incidência do IPI, então o IPI não vai contar, ok? E o preço de aquisição desse fornecedor 2 é de R$ 1.100. Então, fornecedor 1 oferecendo o produto por R$ 1.050 e transferindo crédito de 2,85% de ICMS apenas. Fornecedor 2 oferecendo o mesmo produto com um preço de aquisição de R$ 1.100, porém transferindo um crédito de ICMS de 18%. Então vamos para a análise, né? Qual desses fornecedores lhe trará o menor preço de compra líquida? Os cálculos são o seguinte, pessoal. Vamos lá aos cálculos. Fornecedor 1, R$ 1.050. O valor de crédito que ele vai transferir é de R$ 29,93. Logo, o valor de compra líquida desse fornecedor 1 será de R$ 1.020,08. R$ 1.020,08. Já o fornecedor 2, o nosso preço de aquisição, né, a gente vai ter que desembolsar R$ 1.100. Porém, os 18% de ICMS reflete aí num crédito de R$ 198,00. Logo, o valor da compra líquida será de R$ 902,00. Ou seja, nessa brincadeira aqui, a diferença é de R$ 118,00. Imagina a quantidade de compra que você faz por dia, por mês, né? Então, assim, a diferença é grande. Então, portanto, nesse caso, a compra pelo fornecedor 2 é mais vantajosa, mesmo o preço de aquisição sendo maior. Então, no fornecedor 2 você vai desembolsar R$ 1.100, né? Porém, quando a gente faz a apropriação do crédito, você vai ver que o valor líquido da compra foi de R$ 902,00. Ok? Então ficou mais vantajoso que o fornecedor
1. Agora vamos para o exemplo 2. Vamos lá acompanhar a questão aqui. Suponha que a empresa compradora seja a optante do lucro presumido, ou seja, poderá fazer o aproveitamento do crédito ICMS e do IPI. Você, comprador, adquirirá uma mercadoria para ser revendida e tem 2 fornecedores oferecendo com as seguintes condições. Fornecedor 01. Ele é optante do Simples Nacional, transfere crédito de 3,91% de ICMS e o preço de aquisição dele é de R$ 4.600. Já o fornecedor 2 é uma empresa que não é optante do Simples Nacional, ou ela é presumido, ou ela é lucro real, importante que ela não é simples, e ela transfere crédito de ICMS de 18%, transfere crédito de IPI de 5% e o preço de aquisição dela é de R$ 5.500. Ok? Então, qual que é a dúvida aí? Qual desses fornecedores lhe trará o menor preço de compra líquida? Essa é a análise que a gente vai precisar fazer. Vamos lá. Só que aí, pessoal, a gente tem que lembrar de um seguinte detalhe, tá? Que eu deixei no momento oportuno para ser falado. Lembre-se que as empresas cuja atividade é exclusivamente comércio, elas não podem fazer apropriação do IPI. O IPI é o Imposto sobre Produto Industrializado. Então, quem vai pagar o IPI? As indústrias. Então, elas pagam e se creditam de IPI. Se eu tenho uma atividade que é exclusivamente comércio, ou seja, eu adquiro um produto e revendo, eu não tenho o IPI para pagar na operação subsequente, e em contrapartida eu também não tenho esse crédito, tá? Então, neste caso, nesta empresa cuja atividade é exclusiva de comércio, o crédito do IPI não vai interferir no cálculo. Se fosse indústria, sim. A indústria, como ela paga o IPI, né? Ela também vai tomar o crédito. Então, vamos aqui para o exemplo. Essa empresa aqui do cálculo, ela é exclusivamente comércio. Ela não tem atividade industrial. Ou seja, ela não é contribuinte de IPI, ela não tem débito de IPI, não há de se falar em crédito de IPI nesse caso. Então, após o esclarecimento, vamos lá. Fornecedor 1. Valor do produto, R$ 4.600. Isso é o que a gente vai pagar para ele. Só que ele transfere um crédito que dá um desconto aí no valor líquido da compra de R$ 179,86. Ou seja, o valor da compra líquida cai para R$ 4.420,14. Já o fornecedor 2, o valor da compra é de R$ 5.500, considerando os 18% do ICMS, a gente vai ter um valor a ser descontado de R$ 990, chegando no valor da compra líquida de R$ 4.510. Lembrando que, como essa empresa é exclusivamente comércio, a gente não vai poder aproveitar o IPI, somente o ICMS. Então, a diferença entre o fornecedor 1 e o fornecedor 2 é de R$ 89,86. Portanto, neste caso, a compra pelo fornecedor 01 é mais vantajosa. Mesmo o fornecedor 02 transferindo um crédito de 18%, a empresa optante do Simples Nacional praticou um preço de compra líquida menor. Ou seja, o que acontece, pessoal? A gente não pode ter o preconceito, de não, eu não vou comprar de empresa do Simples. Depende. Se essa empresa do Simples fizer um valor de aquisição interessante, por que não comprar? Você veja nesse caso aqui, a empresa do Simples, o valor de aquisição dela é de R$ 4.600 e ela está transferindo crédito, um crédito não muito alto, um crédito de 3,91%, mas que gera aí uma redução de R$ 179,86. Já o fornecedor 2 está com um preço de aquisição bem superior, R$ 5.500. E ela gera um crédito aí, transfere um crédito de R$ 990. Então, a diferença
fica de R$ 89,86. Não é uma diferença tão grande, né, quando a gente pensa no preço de aquisição. Mas, neste caso, o Simples Nacional é mais vantajoso. Então, por que não comprar do Simples? Tudo é cálculo, tudo tem que fazer análise, não tem como escapar, não tem como a gente fazer certos paradigmas, né, certas ferramentas de cálculo. Não dá para ter preconceito nesses números, tem que ser trabalhado, tem que ser calculado. E aí a gente chega nos melhores números para a nossa compra, para o valor líquido da compra. Nesse treinamento é importante a gente falar da questão da substituição tributária e quais são os impactos dela aí nas operações de compra. Então, ICMS, substituição tributária. Vimos que o aproveitamento do crédito ICMS gera uma boa economia para as empresas comerciais e industriais. Porém, é necessário verificarmos o aproveitamento do crédito ICMS, quando essa operação está sujeita à substituição e quais são os impactos dela, tá? Então, vamos entender o que é a substituição tributária. A substituição tributária, a ST, é o regime pelo qual a responsabilidade pelo ICMS devido em relação às operações ou prestações de serviço é atribuída a um outro contribuinte. A responsabilidade pelo recolhimento do imposto relativo às operações subsequentes até a praticada pelo comerciante varejista é atribuída ao fabricante. Aqui segue um exemplo de substituição tributária, cujo objetivo é esclarecer aí a operação. A substituição tributária, pessoal, eu dei um exemplo aqui de cerveja, tá? A cerveja está sujeita à substituição tributária. E aqui eu coloquei a Ambev como fabricante, coloquei uma determinada distribuidora, um determinado mercado, um determinado bar. O que acontece? A Ambev, que é a fabricante da cerveja, ela fica responsável pelo ICMS próprio e pelo ICMS-ST. O que é o ICMS-ST? São essas operações subsequentes. Então, no estado de São Paulo, a gente trabalha com o IVA, que é índice de valor agregado, ou com MVA, que é a margem de valor agregado, e até mesmo com preço tabelado. Esse preço tabelado é uma pesquisa que o Estado de São Paulo faz e chega-se ao preço médio em que esse produto é comercializado. Então a gente tem algumas ferramentas. Outros estados também seguem o mesmo raciocínio. O estado de São Paulo é o estado que mais tem produto na substituição tributária, mas todos os outros estados têm bastante produto na substituição tributária. Então o que acontece? O fabricante fica responsável pelo ICMS da cadeia inteira. Então no caso da Ambev, ela fica responsável quando ela faz a venda da cerveja dela. Além do ICMS próprio, ela já recolhe ICMS-ST, ou seja, ela já prevê todo o consumo das cadeias subsequentes, né? Então, da distribuidora, do mercado, até chegar no Homer aí tomando a sua cervejinha. Então, está tudo recolhido quando sai da Ambev, né? Pode até demorar para o Homer beber, mas quando saiu, na Ambev já está recolhido. Quais são as consequências disso aí para a nossa gestão tributária nas operações de compra, né? Então, primeira coisa, pessoal, pensando em substituição tributária, no comércio. Nas atividades de comércio, não é possível fazer o aproveitamento do crédito do ICMS substituição tributária. Então, imagina uma loja de autopeças. Autopeça, ela está sujeita à substituição tributária, ou seja, o fabricante da autopeça já fez o recolhimento para todas as operações subsequentes, tá? Então, o fabricante vendeu por R$100 e ele, além dos R$100, ele calculou que até o consumidor final esse produto custará R$170. Já está recolhido ICMS para R$170. Se ao final da cadeia esse produto for vendido por R$210, legal, prejuízo ao fisco, vamos assim dizer. Porém, se ao final da cadeia esse produto for vendido por R$150, benefício ao fisco, que recolheu num valor maior. Tudo bem? Então, mas isso é feito com índice, né, com margem, então fica bem na média mesmo. Então, no caso do comércio, se você trabalha no comércio
está adquirindo um produto para revenda, já sabe, se essa mercadoria for sujeita à substituição tributária, não há de se falar em crédito de ICMS. Porém, se você trabalha numa indústria, a situação é um pouquinho diferente. Então, nas atividades de indústria, não há incidência de substituição tributária. Portanto, no momento da negociação, é importante passar essa informação para o vendedor. Porém, se caso a nota fiscal venha com a substituição tributária, a empresa adquirente poderá fazer o aproveitamento de crédito ICMS. Então, vamos lá para a seguinte situação. Artigo 264, aqui no Regulamento do Estado de São Paulo, mas outros regulamentos seguem essa teoria, tá? Salvo disposto em contrário, não se inclui na sujeção passiva por substituição, subordinando as normas comuns da legislação, a saída promovida por estabelecimento responsável pela retenção do imposto de mercadoria destinada à integração ou consumo em processo de industrialização. Então, nesse caso, a empresa compradora tomará o crédito ICMS. O valor da alíquota pode variar aí conforme o produto, mas em geral a alíquota é 18%. Pessoal, essa situação ela é muito importante. Vamos se atentar aqui. Se você trabalha numa indústria e você adquire um produto, de uma outra indústria e esse produto é sujeito à substituição tributária, o preço dele é mais caro. Por que o preço dele é mais caro? Porque a indústria, o fabricante, ele precisa recolher para a cadeia inteira. Lembra lá o exemplo do Homer tomando a cerveja? Pô, da Ambev até chegar no Homer, você concorda que tem um caminho a ser seguido? E esse caminho ele é majorado. Então, quando você, comprador de uma indústria optante do Simples Nacional, optante do lucro presumido, optante do lucro real, e está negociando com uma outra indústria e ela quer incluir a substituição tributária, você já informa o comprador. Não, aqui eu vou usar esse produto para um novo processo industrial. Esse produto vai integrar um outro processo industrial e, nesse caso, não há de se falar na incidência da substituição tributária. Vai ocorrer a quebra da substituição tributária. Ou seja, você vai pagar menos por esse produto, porque ele não vai ter essas margens, nem esses índices de valor agregado, e você ainda vai poder aproveitar a alíquota de ICMS conforme o produto. 7, 12, 18, 25, conforme a alíquota de ICMS daquele produto. Tudo bem? Isso é uma grande sacada, pessoal. Tá? Isso aí evita aí que você tenha um desgaste, um desembolso financeiro maior que o necessário. Da gestão tributária nas operações de compra, a gente não pode deixar de fora a questão do frete. Visto que, quando a gente compra uma mercadoria ou um produto, muitas vezes o frete fica por conta de quem? Do comprador. Então a gente tem a seguinte situação, pessoal. Somente o frete que transporta uma mercadoria para revenda, ou somente o frete que traz uma matéria-prima ou um insumo, que vai gerar crédito. Ok? Crédito do que? ICMS, se a sua empresa for lucro presumido, e se a sua empresa for lucro real, ICMS mais o PIS e a COFINS. PIS 1,65%, COFINS 7,60%. Ok? Mas vamos aos detalhes. Suponha que a sua empresa, que você comprador, trabalhe numa empresa que seja lucro presumido, e você está contratando uma transportadora que é optante do Simples Nacional, você pode esquecer. Ela não vai transferir um centavo de crédito para você. As transportadoras que são optantes do Simples Nacional, elas não podem fazer a transferência de crédito do ICMS ou de qualquer outro tributo. Então, se você contratou o frete por R$1.000, o frete vai ser um valor líquido de R$1.000. Se essa transportadora for Simples Nacional, ok? Em contrapartida, se você contratante do lucro presumido adquiriu o serviço de uma transportadora e ela é lucro real ou lucro presumido, tudo, exceto o simples, você, lucro presumido,
vai poder fazer o aproveitamento de crédito do ICMS, ou seja, 12% de crédito, ok? Só ICMS. Outra situação, você comprador trabalha numa empresa lucro real, ok? Você trabalha numa empresa lucro real e você adquiriu o frete de uma transportadora que não é optante do Simples Nacional. Então você vai poder aproveitar o ICMS de 12%, mais o PIS de 1,65% e mais a COFINS de 7,60%, ok? Então que fique bem clara a questão aí dos regimes. E se você é comprador de uma empresa do Simples e contratou uma transportadora do Simples ou uma transportadora de qualquer outro regime tributário, não há de se falar em aproveitamento de crédito. Simples Nacional não aproveita crédito, ok? Esquece, não adianta, tá? Então aqui a gente vai para um exemplo. Suponha que cotamos o frete com duas transportadoras. A transportadora 01 é optante do Simples Nacional e prestará o serviço por R$ 2.600. Já a transportadora 02 não é optante do Simples e prestará o mesmo serviço por R$ 2.800. Porém, essa transportadora 2 destacará no conhecimento de transporte o valor de ICMS de 12%. Neste caso, qual frete ficará mais em conta? Então vamos supor que a gente é lucro presumido, tá? Nós, compradores, que estamos cotando esse frete. Então, se nós somos lucro presumido, a transportadora 01 vai ficar R$ 2.600. Lembre-se, a transportadora do Simples não transfere nada de crédito, absolutamente nada. Porém, se a gente é lucro presumido e contratou a transportadora 02, a gente vai pagar, desembolsar R$ 2.800, porém, a gente vai ter um aproveitamento de crédito de R$ 336, ou seja, o valor líquido desse frete vai ser de R$ 2.464. Lembrando que, se nós compradores trabalhamos numa empresa do lucro real, além dos R$ 336 do ICMS, nós ainda teríamos 1,65% de PIS e 7,60% da COFINS, ou seja, seria bem legal, né? A contratação desse frete. Então, resumindo, precisa raciocinar, precisa pôr a conta, tem que fazer as continhas para ver o que vale a pena e o que não vale a pena. Então fica mais essa informação aí do transporte rodoviário de carga, mais uma informação que dá para economizar dinheiro. A Razonet Treinamentos Corporativos agradece sua participação e esperamos que essas informações sejam estratégicas em sua trajetória. Nos acompanhe através das nossas redes sociais e veja as novidades que preparamos para profissionais que buscam fazer a diferença no mercado. Abraço e muito sucesso!